Obi-Wan Kenobi, uma das séries mais aguardadas pelos fãs de Star Wars, estreou e é sobre ela que nós vamos falar nesse vídeo. Então, fica aí até o final. Vamos falar dessa série sobre um dos personagens mais queridos do universo de Star Wars, que é o Obi-Wan Kenobi. Foram lançados 2 episódios na Disney Plus e aí a gente vai contar um pouco sobre o que ela fala. Mas antes, você já sabe que eu vou pedir aquele like no canal e a sua inscrição, porque isso é muito importante, faz toda a diferença aqui na plataforma, tá bom? Aproveita, ativa as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado e compartilha esse vídeo com todo mundo. Então vai lá, hein? Inscrição no canal e like no vídeo. Essa série do Obi-Wan Kenobi, assim como a do Mandaloriano e do Boba Fett, revelam uma coisa interessante sobre o universo de Star Wars, que é o fato dos fãs não terem gostado nem um pouco da última trilogia, ali encabeçada, capitaneada pelo J.J. Abrams, porque ela mexeu em alguns personagens, alterou alguns pontos de vista e fez algumas coisas que os fãs não se agradaram muito, principalmente porque elas deram sequência a uma coisa que hoje em dia está muito em moda, que é uma mistura de sequência com reboot, A gente sabe que existe uma sequência, que é quando um filme começa da onde o anterior parou, Não importa quanto tempo tenha passado, então ele dá continuidade na história, Um exemplo disso é o Rock 6, A gente teve o Rock 5 lá do Sylvester Stallone na década de 90. E aí o Rock 6 é uma história que se passa na sequência do Rock 5, mesmo tendo passado mais de 20 anos lá. Então essa é uma sequência. Existe o spin-off, que é quando você pega um personagem dessa história e conta uma história só dele, Às vezes é um personagem secundário, nem é um personagem importante, ou o protagonista, mas mesmo assim é uma coisa interessante de ver. Um exemplo disso mais bem acabado que a gente está vendo é o Better Call Saul, Que eles pegaram ali um personagem do Breaking Bad e resolveram contar a história só dele, Existe, o prequel que fala, Que é uma história que antecedeu essa que a gente está conhecendo agora, E que se passa antes, e um exemplo disso é a série que vai estrear, da Casa dos Dragões, que é uma história que se passa 300 anos dos eventos do Game of Thrones que a gente viu. Então existe uma história contada antes, a história de um personagem que faz parte daquele universo e uma história que continua. E nos últimos tempos a gente tem visto uma coisa nova, que é uma mistura de sequência com reboot, ou seja, é uma história que cronologicamente se passa depois daquela que a gente conhece, porém ela meio que reconta a mesma história do mesmo jeito. Então quando a gente viu o Despertar da Força do J.J. Abrams, é exatamente a mesma história de Uma Nova Esperança que a gente viu do primeiro filme, lá da primeira trilogia da década de 70 do George Lucas. Então é a mesma história, um grupo de revolucionários que precisa destruir uma Estrela da Morte nova e, bom, é basicamente a mesma história, só que se passa depois. Então é uma continuação, mas não deixa de ser uma espécie de reboot. E aí a gente teve outros 2 filmes na sequência que aí acabaram por de vez desagradar o público. E essas séries que a gente está vendo agora, que eu falei, do Obi-Wan Kenobi, do Mandaloriano, do livro de Boba Fett, eles fazem referência cronológica e histórica à série de filmes, os 3 primeiros filmes da década de 70. Então esse Obi-Wan Kenobi, ele se passa, na verdade, no final da segunda trilogia que a gente viu do George Lucas da década de 90. Que, na verdade, cronologicamente se passa antes da década de 70, Porque o George Lucas, ele inverteu a ordem. Ele tinha na cabeça dele 9 filmes, 3, 3 e 3. Ele escolheu começar pelos 3 do meio, depois na década de 90 ele fez os 3 primeiros e depois ele vendeu a Lucasfilmes para a Disney e a Disney fez os 3 últimos da sequência. Então essa série do Obi-Wan Kenobi, ela faz referência cronológica ao final do último filme da segunda trilogia da década de 90. Então quando justamente os Jedi são traídos e assassinados todos, e aí eles saem para o exílio e a gente não vê muita coisa sobre eles, A gente vê que o Obi-Wan Kenobi, ele entregou os 2 irmãos, o Luke e a Leia, para famílias diferentes para serem criadas. E essa série mostra ele acompanhando de perto a criação do Luke para protegê-lo, Ao mesmo tempo e que a gente vai vendo também a princesa Leia, que foi dada para uma família de nobres, senadores da República, E aí a gente vê
como essa interação, como o Obi-Wan, ao mesmo tempo que precisa escapar dos perseguidores deles, né, dos inquisidores que andam caçando os Jedi por ordem da República, e ao mesmo tempo que ele tem que observar e cuidar do Luke, porque existe sempre aquela profecia do escolhido, daquele que vai dar o equilíbrio para a força. Então, nesse primeiro episódio e no segundo, a gente vê o Obi-Wan fazendo isso, né, tentando observar ali o Luke, ao mesmo tempo em que a princesa Leia precisa da ajuda dele, porque os dois têm 10 anos, né? A Leia e o Luke. E a Leia, ela é sequestrada, e aí é pedido que o Obi-Wan ajude a resgatar a menina, e aí a gente vai vendo isso. É uma história bem simples, né? São 2 episódios, um episódio de 50 minutos e outro de 40, de uma história bem simples. O enredo é bem simples. O enredo é tão simples que eu fiquei me perguntando o que se quer contar com essa série. Qual é o objetivo, né? Essa série, ela tá saindo desse ponto que todo mundo conhece. E aonde essa série vai chegar? O que ela vai entregar? Qual o objetivo? O que se quer mostrar nessa série? Eu fiquei pensando assim, porque é uma coisa que a gente já sabe o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois. Então, qual que é o que há de interessante nessa série? Fica aí a pergunta, né? Porque não revela muita coisa, né? Apenas ali que o Obi-Wan não sabia que o Anakin Skywalker estava vivo e tinha se transformado no Vader. Ele fica sabendo, né? Ele toma um susto. E aí a gente vai vendo esse desenrolar dessa série, que é uma série muito interessante. Eu gostei, é bem legal, é bem dinâmica. Ela tem algumas coisas, algumas pequenas falhas, mas passam desapercebidos, porque a gente reviver esse universo de Star Wars é sempre uma coisa muito interessante. Então eu gostei, tem um ritmo bom. Volta um pouco ao que foi ali o Mandaloriano, né? Ninguém gostou do livro de Boba Fett. Eu, para ser sincero, vou falar para vocês, nem sequer assisti ainda. Tamanho foram as repercussões negativas, que ninguém gostou dessa série. Ninguém viu muito nem motivo para ela ser feita, né? Porque esse personagem, ele quase que misteriosamente caiu no gosto do público, mas não tem muita coisa para contar sobre ele, que é o Boba Fett. Já o Obi-Wan Kenobi, é um dos personagens principais, né? Então tinha-se muita curiosidade dessa série, do que ela iria contar, e a gente está acompanhando isso. Foram lançados 2 episódios, aí não sei se vão ser de 2 em 2 a cada semana, mas esses 2 primeiros que foram lançados eu gostei, eu achei bem interessante, né? Por causa dessa simplicidade e das cenas muito bem feitas, assim, é uma super produção, é Disney e é Star Wars, né? Então vamos acompanhar aí o que vai vir pela frente, o que tem mais para ser revelado. A gente sabe que os fãs de Star Wars são muito exigentes, né? Não se contentam com pouca coisa, então vamos ver o que virá para frente e os próximos projetos, as próximas séries, né? Tá se revivendo esse momento cronológico, como eu falei, que envolve muito a primeira e a segunda trilogia. E eu acho que vão ficar por aí mesmo, vão desprezar essa última trilogia, até porque ela saiu das mãos do George Lucas e foi para Disney, né? E aí entra uma coisa mais de chamar atenção para vender produtos do que basicamente se importar mesmo com a história que está sendo contada ali. Perde-se um pouco ali do enredo, da qualidade mesmo, para fazer uma coisa mais grandiloquente. Embora, claro, essas séries também são da Disney, mas como são séries, são coisas menores, eu acho que existe aí uma ambição menor de lucro, digamos assim, e aí você explora mais os personagens, embora tudo que é lançado é para ser vendido e consumido, né? Nada é de graça, nada é por acaso, é tudo para vender produto. Mas fica aí a minha impressão de que a série é boa, que eu gostei e que você pode gostar também, assim como você pode gostar bastante de deixar o like nesse vídeo e de se inscrever no canal. Não custa nada e ajuda bastante aqui na plataforma, tá bom? Aproveita, ativa as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado, e compartilha esse vídeo com todo mundo. Esse é o mantra que eu repito a cada vídeo, tá bom? Like, inscrição no canal, tá bom? Eu fico por aqui, logo mais tem mais vídeos para você. A gente se vê. Tchau!